Meu nome é Sarah Bennett e tenho 38 anos. 6 meses atrás, enterrei meu marido e meus 2 filhos sozinha, enquanto meus pais estavam na festa de aniversário da minha irmã. Quando liguei para eles aos prantos, dando a notícia de que Michael, Emma e Noah haviam sido mortos por um motorista bêbado, a resposta do meu pai despedaçou o que restava do meu coração. Hoje é aniversário da Jessica. Não podemos ir. Essas 7 palavras encerraram mais do que apenas uma ligação. Encerraram meu papel de capacho da família. O que minha família não sabia era que a morte do meu marido desencadearia algo que eles jamais imaginariam. O seguro de vida de $5 milhões foi apenas o começo. O verdadeiro choque veio quando descobriram o que eu havia construído a partir das cinzas da minha perda, estampado na primeira página do jornal local. Mas estou me adiantando. Antes de começarmos esta difícil jornada, por favor, curta e inscreva-se. Mas somente se esta história realmente tocar você. Gostaria de saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me levá-lo de volta àquela manhã que mudou tudo. Era uma terça-feira de março. Michael tinha acabado de fazer panquecas em formato de dinossauro para Noah, nosso filho de 6 anos, enquanto Emma, de 8, praticava violino na sala de estar. Lembro-me de beijá-los para me despedir às 7h45. O hálito de café de Michael se misturava com o xarope de bordo enquanto ele sussurrava: "Te amo. Sarah, te vejo hoje à noite para a terça-feira de tacos." Essas foram suas últimas palavras para mim. Às 8h17, um caminhoneiro que dirigia a 16 horas seguidas furou o sinal vermelho no cruzamento da Maple com a Third. A polícia disse que Michael não teve chance de reagir. O impacto foi instantâneo, catastrófico. Disseram-me depois que nenhum deles se feriu, como se isso devesse trazer algum consolo. Eu estava em uma reunião com um cliente quando recebi a ligação. "Senhora Bennett, aqui é o policial Davidson, da Polícia Estadual. Houve um acidente." A sala pareceu girar. A voz da minha assistente se perdeu em um ruído branco. De alguma forma consegui chegar ao hospital, embora não me lembre de ter dirigido. O corredor para o necrotério se estendia infinitamente, com luzes fluorescentes zumbindo sua compaixão mecânica. O processo de identificação é algo que não descreverei em detalhes. Há algumas imagens que não deveriam permanecer na mente de ninguém. Direi apenas o seguinte: precisei identificá-las separadamente. Primeiro Michael, depois Emma, depois meu bebê, Noah. Cada lençol branco levantado era mais um pedaço da minha alma arrancado. As palavras do policial soavam vazias. Não havia nada que pudessem ter feito. O motorista bêbado saiu ileso com arranhões leves. Ele foi preso no local. Nível de álcool no sangue 3 vezes acima do limite legal às 8 da manhã. Liguei para meus pais do estacionamento do hospital. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Mamãe atendeu no 3º toque, com risadas ao fundo. "Mãe", eu disse com a voz embargada. "Eles se foram. Michael, Emma, Noah, todos se foram." Silêncio. Então a voz do meu pai pegando o telefone. "Como assim se foram?" Expliquei entre soluços. O acidente, o motorista bêbado, o necrotério, os preparativos para o funeral que eu precisava fazer. Sua resposta veio calma e ponderada. "Sarah, hoje é aniversário da Jessica. Reservamos o clube de campo há meses. Não podemos ir." Mas o verdadeiro pesadelo ainda nem tinha começado. Para entender o peso das palavras do meu pai, você precisa conhecer a dinâmica da nossa família. Crescendo, eu era a responsável, aquela que nunca causava problemas, que nunca pedia demais. Boas filhas não ficam contando pontos. "Sarah", minha mãe dizia sempre que eu apontava as disparidades. Quando eu tinha 17 anos, abri mão da minha bolsa integral na Northwestern para que a Jessica pudesse usar meu fundo universitário para o ano sabático dela na Europa. Ela precisava se encontrar. Meus pais disseram que ela foi a muitas festas e voltou apenas com fotos do Instagram e dívidas. Quando minha mãe fez a cirurgia no quadril, há 5 anos, tirei 3 meses de licença não remunerada para cuidar dela. A Jessica estava ocupada demais com o novo namorado, o 3º naquele ano. Eu dormia num catre na sala da minha mãe, administrava os remédios dela, cozinhava todas as refeições. A levava a todas as consultas. No dia em que minha mãe pôde andar novamente, a Jessica apareceu com flores e levou todo o crédito por ser uma filha tão dedicada. Meu casamento. A Jessica anunciou sua primeira gravidez na minha recepção. Minha promoção a sócia sênior ofuscada pelo drama do divórcio da Jessica. Cada marco da minha vida se tornou ruído de fundo para o teatro perpétuo de Jessica. Michael era o único que via tudo aquilo. "Eles te treinaram para desaparecer, querida." Ele dizia depois de um jantar em família particularmente brutal, no qual cozinhei por 6 horas só para Jessica chegar, atrasada com comida para a viagem,
porque tinha esquecido que eu estava cozinhando. Mas eles são minha família, eu sempre respondia. Família não deveria fazer você se sentir invisível, ele dizia, me abraçando forte. Agora Michael tinha ido embora. Meus filhos tinham ido embora. E meus pais não podiam interromper a festa de aniversário da Jessica, para me apoiar no pior dia da minha vida. Boas filhas não ficam contando os erros, mas eu finalmente tinha começado a contar. Não podemos decepcioná-la, continuou meu pai. Como se eu não tivesse acabado de lhe dizer que seus netos estavam mortos. Você sabe como a Jessica fica quando os planos mudam. Ao fundo, ouvi a voz da minha irmã. É a Sarah? Diga a ela que é melhor não ligar com alguma crise hoje. Robert, por favor, implorei. Preciso de você. Preciso da mamãe. Não consigo fazer isso sozinha. Você é forte, Sarah. Você vai conseguir. Ligamos amanhã. A ligação caiu. Encarei meu telefone, certa de que tinha entendido errado. Minhas mãos ainda estavam cobertas com os curativos de dinossauro favoritos do Noah, de onde eu as tinha arranhado ao cair no estacionamento do hospital. Meus filhos estavam deitados em um necrotério, e meus pais não se deram ao trabalho de sair de uma festa de aniversário. Liguei de volta imediatamente. Dessa vez minha mãe atendeu. Mãe, por favor. A funerária precisa tomar decisões. Eu não sei como enterrar meus filhos. Sua voz era um sussurro, do jeito que ficava quando ela não queria chatear meu pai. Seu pai tem razão, querida. A Jessica está planejando isso há meses. Todos os amigos dela estão aqui. Não podemos simplesmente ir embora. Meus filhos estão mortos. Gritei no telefone. Várias pessoas no estacionamento se viraram para olhar. Não seja dramática, Sarah. Nós te ajudamos na semana que vem. O funeral pode esperar alguns dias, não é? O funeral pode esperar. Como se meu filho de 6 anos e minha filha de 8 fossem compromissos que pudessem ser remarcados. Como se o corpo de Michael não estivesse deitado em uma mesa de metal, esperando que alguém que o amasse se despedisse. Suas próximas palavras me assombrariam para sempre. Hoje é aniversário da sua irmã. Não podemos decepcioná-la. 20 minutos depois, enquanto eu estava sentada no meu carro tentando respirar, meu telefone tocou. Jessica, por que você tinha que ligar durante a minha festa? A voz dela era áspera, acusatória. Você estragou completamente o clima. Mamãe está chateada. Papai está irritado. E meus amigos estão fazendo perguntas. Jessica, eu disse lentamente. Michael morreu. Emma morreu. Noah morreu. Eu ouvi. Isso é terrível, de verdade. Mas por que você teve que arruinar meu dia especial com esse seu drama? Não podia ter esperado até amanhã? Seu drama? Como se eu tivesse escolhido um momento. Como se eu tivesse pedido para aquela motorista bêbada destruir minha família, no dia do seu aniversário de 35 anos. Você vem ao funeral? Perguntei com a voz oca. Quando é? Sexta-feira. Ah, não posso. James e eu temos ingressos para um show. Eles foram caríssimos. O funeral foi realizado na Catedral de Santa Maria. Os colegas de Michael ocuparam um lado. Seus pais idosos, que vieram de avião de Seattle, apesar dos problemas de saúde, sentaram-se na primeira fila comigo. O outro lado, o lado onde minha família deveria estar, permaneceu vazio. Eu estava sozinha entre 3 caixões. O menor, o de Noah, tinha dinossauros pintados na lateral porque a filha do agente funerário tinha ouvido falar do amor dele por eles e os pintou ela mesma. O de Emma tinha notas musicais. O de Michael era de carvalho simples, o tipo que ele sempre dizia que queria. Naquela noite, Jessica postou fotos da sua festa de aniversário no Facebook. Ela estava rindo, segurando uma taça de champanhe cercada de amigos. A legenda dizia: melhor aniversário de todos. Muito grata a todos que tornaram este dia especial. Eu era abençoada, era aniversariante M35 e prosperando 67 curtidas, 12 comentários sobre como ela estava linda, nenhuma menção ao sobrinho e à sobrinha falecidos. Por que vocês tiveram que arruinar meu dia especial com o drama de vocês? Se você já se sentiu invisível na sua própria família, sabe que essa dor é mais profunda do que palavras. Reserve um momento para deixar um comentário. Você já precisou impor limites a familiares que não te valorizavam? Suas histórias ajudam outras pessoas a saberem que não estão sozinhas. E se você se identifica com isso, por favor, considere compartilhar com alguém que precise ouvir que seus sentimentos são válidos. Agora deixe-me contar o que aconteceu quando finalmente parei de ser a filha perfeita e comecei a descobrir o quanto Michael havia se preparado para este momento. Embora nenhum de nós pudesse imaginar que chegaria tão cedo, os custos do funeral nos atingiram imediatamente. 3 caixões, 3 jazigos, o velório. O sorriso compreensivo do agente, funerário não, conseguiu amenizar a conta de $30.000. Sentei-me em seu escritório encarando a lista detalhada. O caixão menor era de alguma forma o mais caro.
Oferecemos planos de pagamento, disse ele gentilmente. Planos de pagamento? E como se eu estivesse pagando a morte dos meus filhos como se fosse um financiamento de carro. Nossa casa estava hipotecada até o limite. Michael e eu tínhamos acabado de reformar a cozinha, pensando que teríamos décadas de jantares em família ali. Meu trabalho de consultoria em meio período mal cobria as compras do supermercado. Michael era o principal provedor da família, e sua renda parou no momento em que o caminhão os atropelou. Seus pais ofereceram o que podiam, mas tinham uma renda fixa. Temos algumas economias, disse sua mãe, colocando um cheque em minha mão. Era de 5.000, provavelmente tudo o que eles tinham. A seguradora ligou enquanto eu escolhia flores para o caixão da Emma. Senhora Bennett, precisamos agendar uma reunião sobre a apólice do seu marido. A senhora não pode simplesmente enviar a papelada pelo correio? Esta é uma apólice de valor considerável. Senhora Bennett, preferimos tratar desses assuntos pessoalmente. Considerável. Presumi que isso significava o suficiente para cobrir os custos do funeral, talvez alguns meses de prestações da hipoteca. 2 semanas se passaram. Nenhuma notícia da minha família, exceto uma mensagem da minha mãe. Como você está? Não respondi. O que havia para dizer? A casa parecia um mausoléu. O violino de Emma ainda estava no suporte de partituras. Os dinossauros de Noah guardavam sua cama desarrumada. A caneca de café de Michael esperava ao lado da máquina, suas impressões digitais ainda visíveis na alça. A mensagem da funerária mencionava algo sobre assuntos urgentes referentes ao pagamento. Eu sabia que precisava encarar a realidade, mas não conseguia me afastar do lado da cama de Michael, onde sua presença ainda persistia nos travesseiros. Dormir se tornou impossível. Toda vez que fechava os olhos, ouvia sons fantasmas. Emma praticando escalas. Os passos de Noah descendo as escadas com força. Michael cantando desafinado no chuveiro. Às 3 da manhã, eu ia até os quartos deles, esperando contra a lógica encontrá-los lá. Os vizinhos começaram a me evitar, não por maldade, apenas de forma estranha. Eles não sabiam o que dizer para a mulher cuja família inteira havia sido apagada em 8 segundos. A senhora Patterson, da casa ao lado, deixou caçarolas na minha varanda, mas nunca bateu. 3 semanas após o funeral, eu não tinha notícias dos meus pais. Nenhuma ligação sequer. Jessica me bloqueou nas redes sociais depois que comentei nas fotos do aniversário dela. Essas fotos foram postadas no dia em que você escolheu. Uma festa em vez do funeral do seu sobrinho e sobrinha. Eu vivia numa bolha de luto, invisível para o mundo. A caixa de correio se encheu de cartões de condolências dos colegas de trabalho do Michael, mas nada da minha própria família. Comecei a me perguntar se eu simplesmente deixaria de existir se parasse de tentar. Numa noite particularmente escura, fiquei parada no nosso deck olhando para as estrelas. Michael tinha ensinado todas as constelações para Emma. Noah sempre procurava as estrelas dos dinossauros, que ele insistia que existiam. Pensei em como seria fácil simplesmente parar, juntar-me a eles onde quer que estivessem. A mensagem do advogado me salvou. David Chen ligou 3 vezes, sua voz cada vez mais urgente. Sr. Bennett, precisamos mesmo conversar sobre o planejamento sucessório do seu marido. Há assuntos urgentes que exigem sua atenção. Planejamento sucessório. Michael sempre fora meticuloso com os detalhes. Mesmo morto, ele ainda tentava cuidar de mim. Liguei para Chen na manhã seguinte. Você pode vir ao meu escritório hoje? Ele perguntou. O que tenho para lhe dizer? Não pode esperar mais. Mensagem do advogado mencionava algo sobre assuntos urgentes que mudariam tudo. 2 semanas após o funeral, meu telefone tocou na hora do jantar. Eu estava olhando para 4 cadeiras vazias, comendo cereal direto da caixa. O nome da minha mãe apareceu na tela. Oi, querida. Como você está? O tom casual, como se ela estivesse ligando regularmente, apertou meu peito. Como você acha que estou? Não precisa desse tom. Estou ligando para ajudar. Seu pai e eu estávamos pensando. Você deve ter algumas questões financeiras para resolver. Michael deixou alguma coisa? Pronto. O verdadeiro motivo da ligação. Ainda estou processando tudo, eu disse com cautela. Bem, família ajuda família. Sarah, se houver seguro de vida ou algo do tipo, você deveria pensar em compartilhar. Jessica e James estão tentando ter um bebê, e tratamentos de fertilidade são caros. Você está mesmo me pedindo dinheiro agora? Não seja egoísta. Sarah, seu pai acha que você deveria considerar o que Michael teria querido. Ele sempre foi tão generoso. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de tristeza desta vez, mas de raiva. Michael tinha sido generoso. Ele emprestou $10.000 para o casamento de Jessica, que nunca foram pagos. Ele pagou o cruzeiro dos meus pais para o aniversário de casamento deles. Ele nunca pediu nada em troca. O telefone tocou novamente.
pai, desta vez deixei cair na caixa postal. Sarah, sua mãe está chateada. Você precisa se desculpar e precisamos conversar sobre a situação financeira. Como seu pai, tenho o direito de saber quais providências foram tomadas. Me ligue de volta. Como seu pai, o pai que não conseguiu sair de uma festa de aniversário para o funeral dos netos, agora queria invocar o privilégio parental sobre as minhas finanças. Desliguei o celular. Pela primeira vez desde o acidente, senti algo além de tristeza. Era uma raiva pequena, fugaz, mas inconfundível. Uma raiva pura e lúcida. Uma semana depois, Jessica apareceu na minha porta sem avisar. James estava com ela. Seus olhos já examinando as partes visíveis da minha casa como um avaliador. Estávamos aqui no bairro, disse Jessica passando por mim. Ela nunca tinha simplesmente estado aqui no bairro nos 5 anos desde que Michael e eu nos mudamos para cá. Belo lugar, comentou James, passando a mão pela bancada de granito que Michael mesmo instalara. Deve valer uns 500 mil. Por que vocês estão aqui? Perguntei. O rosto de Jessica se contorceu em falsa preocupação. Estamos preocupados com você, Sarah. Sozinha nesta casa enorme. Não é saudável. Vocês não estavam preocupados comigo há 3 semanas. Isso não é justo. Tínhamos planos. Ela entrou na sala de estar, observando a nova televisão e o piano que tínhamos comprado para Emma. Sabe, isso é espaço demais para uma pessoa só. O que vocês estão sugerindo? James deu um passo à frente. Nós poderíamos ficar com ela. Desconto para a família, claro. Talvez uns 300 mil. Pagamento à vista, fechamento rápido. A casa valia pelo menos 500 mil, mesmo numa venda rápida. As duas sabiam disso. Vocês precisam ir embora, eu disse baixinho. Não seja ridícula, Jessica retrucou. Estamos tentando ajudar. Você está sendo egoísta, ocupando todo esse espaço sozinha. Saia, Sarah, saia. Eles foram embora, mas não antes de Jessica dar sua última alfinetada. Mamãe e papai têm razão sobre você. Você sempre foi ingrata. Eu jamais trataria minha família assim. Enquanto o carro dele se afastava, notei James tirando fotos da casa com o celular. Eles já estavam planejando o próximo passo. As palavras finais de Jessica revelaram o verdadeiro plano deles. Eles ainda não tinham terminado comigo. Naquela noite meu pai ligou. Sua voz tinha o mesmo tom que ele usava quando eu era criança e o havia decepcionado. Sua irmã me disse que você foi grossa com ela. Ela tentou comprar minha casa por $200 mil, abaixo do valor de mercado. Família ajuda família. Sarah, você precisa pensar nos outros pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez? Minha voz falhou. Eu abri mão da minha bolsa de estudos por causa da Jessica. Eu cuidei da mamãe depois da cirurgia dela. Eu tenho ajudado os outros a vida inteira. Ninguém te pediu para fazer essas coisas. Você escolheu ser uma mártir. A palavra me atingiu como um tapa. A mártir Jessica precisa de dinheiro para fertilização in vitro. Ele continuou. Você tem uma casa grande. Seguro de vida a caminho. Você poderia ajudar. Pai, acabei de enterrar meus filhos. Isso foi há 1 mês. Sarah, é hora de seguir em frente. Jessica está tentando construir uma vida. Você deveria apoiá-la em vez de ficar se lamentando. Se lamentando. Meu filho de 6 anos morreu e eu estava me lamentando. Se você não começar a pensar na família, teremos que reconsiderar nosso relacionamento com você. Que relacionamento? Perguntei. Você não veio ao funeral. Você não ligou. Você nem sequer me convidou para um café. Temos nossos motivos. Você sempre foi difícil, Sarah. Jessica nunca nos colocaria nessa situação. Então vá ficar com a Jessica. Você está nos dando um ultimato? Não, pai. Chega. Se você quer cortar relações comigo, então faça isso. Houve uma longa pausa. Você vai se arrepender disso. Sarah. Quando estiver sozinha, sem família, você vai se arrepender de ter nos afastado. Eu já estou sozinha. Então que seja. A ligação caiu. Encarei o telefone, esperando sentir-me devastada. Em vez disso, senti-me livre. Pela primeira vez na vida, eu tinha escolhido a mim mesma. Na manhã seguinte, o advogado David Shen chegou à minha porta. Era um homem alto e distinto, na casa dos 50, carregando uma pasta de couro que parecia cara. Senhora Bennett, peço desculpas pela intromissão, mas a senhora não retornou minhas ligações. Sinto muito. Não tenho verificado as mensagens. Posso entrar? O que preciso discutir é extremamente importante. Sentamo-nos no escritório de Michael. Shen tirou uma pasta grossa do bolso, com uma expressão séria, mas gentil. Seu marido foi um dos clientes mais preparados que já tive. Ele atualizava o testamento todos os anos e tinha apólices de seguro de vida substanciais. Apólices no plural. Senhora Bennett, seu marido tinha várias apólices de seguro, de vida que totalizavam $5 milhões. A sala girou. Isso é impossível. Às vezes vivíamos de salário em salário. Ele era muito específico quanto a manter isso em sigilo.
ele disse. E eu cito: "O sacrifício da minha esposa já é suficiente para todos os outros." "Isso é só para ela", Chen continuou. "Há também condições específicas atreladas a essas apólices. Seu marido foi muito específico quanto a certas circunstâncias." "Que tipo de circunstâncias?" "Preciso analisar tudo detalhadamente com você, mas existem disposições referentes a familiares, doações para caridade e algumas instruções muito específicas sobre a distribuição." Michael planejou tudo isso. "Seu marido me procurou há 8 anos, logo após o nascimento da sua filha. Ele disse algo que nunca esquecerei. A família da minha esposa não a valoriza, mas quero garantir que ela esteja protegida se algo me acontecer." Meus olhos se encheram de lágrimas. Mesmo na morte, Michael ainda estava me protegendo. "Há mais", disse Chen, mostrando outro documento. "Mas acho que você deveria ler esta carta do seu marido primeiro. Ele a escreveu há 2 anos com instruções para entregá-la a você se... Bem, seu marido foi muito específico quanto a certas condições. Senhora Bennett." Uma semana depois, chegou um e-mail da Global Life Insurance. A CEO, Patricia Williams, solicitou uma reunião pessoal. "Isso é muito incomum", dizia o e-mail. "Mas considerando... dadas as circunstâncias e a dimensão da apólice, gostaria de tratar disso pessoalmente." Pesquisei o nome dela no Google. Patricia Williams estava na lista das 50 mulheres mais poderosas do mundo dos negócios da Forbes. Por que ela iria querer se encontrar comigo pessoalmente? Em seu escritório, Patricia me cumprimentou calorosamente. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 45 anos, com olhos bondosos por trás de óculos de grife. "Senhora Bennett, eu conhecia seu marido profissionalmente. Ele nos prestou consultoria há alguns anos em um projeto de segurança de dados. Eu não sabia disso." Michael frequentemente aceitava trabalhos de consultoria paralelos, mas raramente discutia os detalhes. Ele impressionou a todos aqui com sua meticulosidade e visão de futuro. Quando comprou seus seguros de vida, insistiu em certas cláusulas incomuns. O advogado Chen mencionou condições. Seu marido previu possíveis complicações com sua família. Ele incluiu salvaguardas para protegê-la. Ela pegou um documento. Ele também gravou uma declaração em vídeo para acompanhar a apólice. "Gostaria de vê-la?" Meu coração parou. "Um vídeo?" O rosto de Michael, sua voz. Eu não tinha certeza se estava preparada. Michael apareceu na tela, sentado no que parecia ser o escritório de Chen. Ele usava sua gravata azul favorita, aquela que Emma havia escolhido para o Dia dos Pais. "Sarah, se você está assistindo a isso, significa que eu me fui. Sinto muito, meu amor. Mas preciso que você saiba que preparei tudo. Sua família não pode tocar nisso. É tudo para você. Use isso para construir algo bonito a partir dessa dor." O Sr. Bennett era um dos nossos clientes mais preparados. "Senhora Bennett, sua visão era extraordinária. Às vezes as pessoas que deveriam nos apoiar mais se tornam nossa maior fonte de dor. Mas e se eu lhe dissesse que meu marido, mesmo morto, preparou algo que mudaria tudo? Se você está curioso para saber o que aconteceu em seguida, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. E por favor, compartilhe nos comentários. Você já descobriu que alguém estava te protegendo de maneiras que você nunca imaginou? Sua história pode ajudar alguém a perceber que é mais valorizado do que pensa. Vamos continuar com o dia em que tudo mudou e minha família descobriu exatamente o que havia jogado fora. 2 meses haviam se passado desde o funeral quando encontrei Jessica no Whole Foods. Eu estava comprando o cereal favorito da Emma. De alguma forma, não consegui parar quando ouvi a voz dela atrás de mim. Meu Deus, gente! É a minha irmã de quem eu estava falando. Ela estava com 3 amigas, todas com garrafas de vinho na mão, aparentemente para uma bebedeira de um dia inteiro. A voz de Jessica ecoou pela loja. Aquela cujo marido morreu e deixou tudo para ela, enquanto o resto de nós se vira como pode. As pessoas se viraram para olhar. Uma mãe puxou os filhos para mais perto, como se a tragédia fosse contagiosa. "É tão triste", continuou Jessica com a voz carregada de falsa compaixão. "Ela está acumulando milhões, enquanto a própria irmã não tem dinheiro para fertilização in vitro. Dá para imaginar ser tão egoísta?" "Jessica, para!" eu disse baixinho. Ela fala. "Gente, a Sarah recebeu 5 milhões de dólares em seguro de vida. 5 milhões. E ela não ajuda a própria família." A loja ficou em silêncio. Todos estavam olhando. Um funcionário estava filmando com o celular. "Meus pobres pais estão arrasados. Eles a criaram melhor do que isso." "Os pais que faltaram ao funeral?" perguntei com a voz firme apesar das mãos trêmulas. O rosto de Jessica empalideceu. "Isso é mentira. Conte a verdade a eles, Sarah.
A verdade é que você postou fotos da festa de aniversário enquanto eu enterrava meus filhos sozinha. Você está delirando de tristeza, anunciou Jessica para a multidão crescente. É por isso que estamos considerando levá-la para uma avaliação. O gerente da loja se aproximou com a segurança. Senhora, preciso que vocês duas. Estou indo embora, eu disse, abandonando meu carrinho. Ao passar por ela, Jessica segurou meu braço. Isso não acabou. Mamãe e papai também conhecem advogados. O gerente da loja se aproximou com a segurança, mas o estrago já estava feito. 3 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Reunião de família, na nossa casa, às 14 horas. Não compliquem as coisas. Cheguei e encontrei 20 parentes amontoados na sala de estar dos meus pais. Tias, tios, primos que eu não via há anos. Até o irmão do meu pai, que mora na Flórida, estava lá. Isto é uma intervenção, anunciou minha tia Linda. Ela segurava o que pareciam ser anotações preparadas. Uma intervenção para quê? Seu estado mental, disse minha mãe. O luto claramente afetou seu julgamento. Uma mulher que eu não reconheci se levantou. Sou a Dra. Foster, especialista em aconselhamento familiar. Sua família está preocupada com sua instabilidade emocional e sua incapacidade de tomar decisões financeiras sensatas. Você contratou uma terapeuta para me pegar de surpresa. Não é uma emboscada, disse papai. É amor. Estamos tentando te ajudar a enxergar a razão. Jessica sentou-se no canto, com um lenço na mão, representando um luto que nunca demonstrara pelos meus filhos. Sarah, disse o Dr. Foster, sua família acha que você não está processando sua perda adequadamente, se apegando a recursos que poderiam ajudar a gerar uma nova vida. Você quer dizer que a fertilização in vitro da Jessica sugere um apego doentio ao passado? Interrompeu meu primo Mark. Todos nós achamos que você deveria colocar o dinheiro em um fundo familiar para o benefício de todos, inclusive o seu, Mark. Ele teve a decência de desviar o olhar. Isso é sobre dinheiro, eu disse, levantando-me. Meus filhos estão mortos e vocês estão todos aqui por dinheiro. Sente-se. Sarah, ordenou meu pai. Não. Se você sair, não teremos escolha a não ser recorrer à justiça, disse tia Linda, para o seu próprio bem. A dor claramente afetou seu julgamento. Querida, disse minha mãe, mas eu já estava indo em direção à porta. Naquela noite, a publicação de Jessica no Facebook viralizou em nossa comunidade. Precisamos de orações. Minha irmã Sarah, aquela que perdeu a família naquele terrível acidente, está tendo um colapso nervoso. Ela herdou milhões, mas não ajuda ninguém, nem mesmo nossos pais idosos. Ela nos acusou de coisas terríveis e cortou todo o contato. Se você a vir, por favor, seja gentil. Doença mental é tão trágica. Orem por Sarah na conscientização da saúde mental, a família em primeiro lugar. Em poucas horas, a publicação tinha 500 compartilhamentos. Os comentários choveram. É tão triste quando a dor destrói alguém. Coitados dos seus pais. O dinheiro muda as pessoas. Talvez ela precise de ajuda profissional. Meu telefone explodiu com mensagens de conhecidos em comum, oferecendo apoio e tentando obter detalhes. A líder do grupo de apoio ao luto local ligou para dizer que eu estava temporariamente suspensa até que as preocupações fossem resolvidas. Mas então algo inesperado aconteceu. O melhor amigo de Michael, Tom, comentou: Isso é mentira. A família de Sarah faltou ao funeral para ir à sua festa de aniversário. Eu estava lá. Vi os assentos vazios. Apague esta publicação ou compartilharei o livro de assinaturas do funeral. Jessica apagou o comentário dele em minutos, mas as capturas de tela já estavam circulando. O ex-colega de Michael acrescentou: Eu entreguei comida para Sarah enquanto você postava fotos da festa. Pare com isso. Então a mãe de Michael, a doce Dorothy, de 70 anos, publicou sua própria resposta. Jessica Walker, você é uma mentirosa. Eu voei de Seattle com 2 próteses de quadril para enterrar meu filho e meus netos. Você não estava lá. Seus pais não estavam lá. Sarah estava sozinha. Eu tenho fotos. A situação começou a mudar. Mas Jessica tinha mais uma carta na manga. Ela publicou uma atualização final. A verdadeira face de algumas pessoas aparece quando o dinheiro entra em cena. Cansei de tentar ajudar alguém que não quer. Limites, família tóxica. A verdadeira face de algumas pessoas aparece quando o dinheiro entra em cena. Ela estava certa sobre isso. O encontro com Patricia Williams mudou tudo. Ela sentou-se à minha frente em seu escritório. Documentos de seguro no valor de 5 milhões de dólares estavam espalhados entre nós. Isso é real? Eu perguntava repetidamente. Muito real.
Seu marido comprou esses seguros aos poucos, ao longo de 8 anos, pagando mensalmente para evitar ser descoberto. Ele nunca quis que sua família soubesse. O primeiro seguro era de 2 milhões, comprado quando Emma nasceu. O segundo também de 2 milhões quando Noah chegou. O terceiro, de 1 milhão, foi comprado há 2 anos, depois do que as anotações de Michael chamavam de incidente de Natal. Ele mantinha registros detalhados, explicou Patrícia. Cada interação com sua família que o preocupava era uma justificativa para proteger esse dinheiro. Ela mostrou outra parte do vídeo de Michael. Sarah, eu sei que você vai querer compartilhar isso com todos. É da sua natureza. Mas por favor, meu amor, não faça isso. Sua família já tirou o suficiente de você. Esse dinheiro é para você construir algo lindo. Crie algo que deixe as crianças orgulhosas. Entre lágrimas, tomei uma decisão. Quero criar uma fundação, a Fundação Família Bennett, para crianças que perderam os pais em acidentes causados por motoristas embriagados. Patrícia sorriu. Seu marido previu que você diria isso. Ele deixou sugestões. Seguiram-se 6 meses de construção silenciosa. Trabalhei com o advogado Chen para criar a fundação usando os 3 milhões de dólares como financiamento inicial. Os 2 milhões restantes permaneceram em investimentos conservadores para o meu futuro. Analisei pessoalmente cada inscrição. A primeira bolsa de estudos foi para uma garotinha chamada Amy, da mesma idade que Emma teria, que perdeu os pais em um acidente causado por um motorista bêbado. A avó dela chorou quando liguei para dar a notícia. No 5º mês, já tínhamos ajudado mais de 100 famílias. Custos funerários, terapia, fundos para a educação, tudo o que eu precisei quando meu mundo desabou. Mantive tudo em segredo, trabalhando discretamente, sem anúncios nas redes sociais, sem comunicados à imprensa. Apenas um trabalho silencioso e significativo que me dava um propósito. Seu marido disse que a senhora saberia o que fazer com isso. Senhora Bennett. Ele estava certo. A fundação da família Bennett cresceu mais rápido do que eu imaginava. O advogado Chen me conectou com outros filantropos que haviam perdido filhos. Fizemos uma parceria com MAD para criar programas de aconselhamento de luto especificamente, para irmãos mais novos de vítimas de motoristas embriagados. Isso é notável, disse Chen durante uma de nossas reuniões. Vocês ajudaram mais famílias em 6 meses do que a maioria das fundações em anos. É o que Michael teria desejado, o que Emma e Noah teriam desejado. Financiamos um programa de musicoterapia em nome de Emma. Ela amava seu violino, e agora outras crianças enlutadas podiam encontrar consolo na música. A Biblioteca dos Dinossauros de Noah enviava livros para crianças que perderam irmãos, porque as histórias sempre o confortaram em momentos difíceis. Contratei 2 funcionárias, ambas mães que perderam filhos para motoristas embriagados. Nos entendíamos sem palavras. Nosso escritório se tornou um santuário de luto compartilhado, transformado em propósito. Hospitais locais começaram a encaminhar famílias para nós. Departamentos de polícia guardavam nossos cartões para entregar em locais de acidentes. Um policial me disse: "A senhora está salvando vidas. Senhora Bennett, essas famílias têm esperança por sua causa." A conta bancária da fundação cresceu graças a doações inesperadas. A empresa de Michael contribuiu com os 100 mil dólares em sua memória. Seus pais, apesar de seus recursos modestos, enviavam cheques mensais com bilhetes para o legado de nossos netos. Mas mantive tudo em segredo. Sem alarde, sem reconhecimento. Eu não estava pronta para que minha família soubesse. Este era um trabalho sagrado, intocado pela ganância deles. Então, um repórter ligou. "Senhora Bennett, estou fazendo uma matéria sobre heróis locais. Sua fundação já ajudou mais de 500 famílias. A comunidade precisa saber disso. Prefiro permanecer anônima. Eu entendo, mas sua história poderia inspirar outras pessoas. Pense nas famílias que você poderia alcançar. Pensei em todos os pais que estavam onde eu estive, sozinhos e arrasados. Talvez fosse a hora." Uma entrevista, concordei. "Mas o foco é na fundação, não em mim. Esta fundação será o legado deles, Sr. Chen. O amor deles continua vivo em cada família que ajudamos." Na manhã em que o artigo foi publicado, eu estava no cemitério colocando flores frescas em seus túmulos. Meu telefone permaneceu em silêncio no carro. Eu queria esse momento de paz antes que o mundo interferisse. A manchete dizia: "Viúva local transforma tragédia em esperança. A fundação da família. Bennett já ajudou 500 famílias a se curarem." O artigo trazia uma foto do nosso recente jantar de gala beneficente. Eu estava lá, cercada por famílias que havíamos ajudado, todas usando broches, com as fotos de Emma e Noah. A repórter havia feito sua pesquisa, detalhando não apenas o trabalho da fundação,
mas também a história por trás dele. O motorista bêbado, os 3 caixões, a mulher que ficou sozinha no funeral e escolheu transformar sua dor em propósito. Ela entrevistou famílias que ajudamos. A avó de Amy foi citada. Sarah Bennett nos salvou. Enquanto todos viam apenas mais uma tragédia, ela via uma garotinha que precisava de esperança. O parágrafo final mencionava: a apólice de seguro de $5 milhões que financiou tudo, me chamando de empreendedora, de coração, e anunciando que eu havia sido nomeada filantropa do ano pela Comissão Estadual de Caridade. Às 8 horas da manhã, meu telefone estava explodindo. 47 chamadas perdidas do meu pai. 83 mensagens de texto da Jéssica. Minha mãe havia deixado 12 mensagens de voz. A primeira mensagem da Jéssica: meu Deus. Sarah, por que você não nos contou? A segunda: estamos tão orgulhosos de você. A terceira: me ligue imediatamente. Da 4ª à 80ª, variações de exigências, culpa e afeto repentino. Mensagem de voz do meu pai: Sarah, aqui é seu pai. Precisamos conversar sobre a fundação imediatamente. Como sua família, devemos fazer parte do conselho. Me liga de volta. As mensagens da minha mãe ficaram cada vez mais frenéticas. Querida, os vizinhos estão todos falando sobre o artigo. Por que você não nos contou? Nós poderíamos ter ajudado. Somos seus pais. Então vieram as postagens no Facebook. Jéssica compartilhou o artigo com uma legenda longa sobre sua irmã incrível. E como nossa família sempre se apoia. Viúva local. Transforma a tragédia em esperança para centenas e sua família acabou de descobrir. Em poucas horas, meus pais estavam na minha porta. Eu assisti pela câmera de segurança enquanto eles tocavam a campainha repetidamente. Sarah, sabemos que você está em casa. Papai gritou: abra esta porta. Mamãe estava chorando. Lágrimas de teatro que eu já tinha visto antes. Por favor, querida. Estamos tão orgulhosos de você. Sempre soubemos que você faria algo maravilhoso. Eu não respondi. Jéssica chegou 20 minutos depois com James. Eles trouxeram flores. Cravos de supermercado com a etiqueta de preço ainda. Sarah, Jéssica chamou. Isso é ridículo. Somos família. A fundação precisa de nós. Minha vizinha, a senhora Patterson, saiu. Ela não está em casa. E depois de tudo o que vocês fizeram, eu me manteria longe se fosse você. O que nós fizemos? A voz de Jéssica ficou estridente. Nós somos a família dela. Família não falta a funerais por causa de festas de aniversário. A senhora Patterson retrucou. Ela estava lá. Ela tinha visto tudo. Eles acamparam por 3 horas. Papai chamou a polícia, alegando que eu estava tendo uma crise de saúde mental. O policial Davidson chegou. O mesmo policial que deu a notícia sobre o acidente. Sr. Walker, sua filha não tem obrigação nenhuma de abrir a porta. Por favor, saia da propriedade. Estamos preocupados com o estado mental dela. Mamãe insistiu. Eu conversei com a senhora Bennett ontem sobre a segurança da fundação. Ela parecia perfeitamente sã. Agora vocês precisam ir embora, ou eu vou acusá-los de invasão de propriedade. Eles foram embora, mas não antes de Jéssica gritar alto o suficiente para toda a vizinhança ouvir. Nós sempre soubemos que você faria grandes coisas, querida. Estaremos aqui quando você estiver pronta para compartilhar seu sucesso com a família. Na manhã seguinte, chegou uma carta formal do advogado deles. Eles estavam solicitando uma reunião familiar para discutir o direito de participação deles na fundação. Sempre soubemos que você faz coisas incríveis, querida, disseram, depois de me chamarem de egoísta por não compartilhar. O escritório do advogado Chen nunca havia parecido um santuário. A sala de conferências estava cheia. Meus pais, Jéssica e James, o advogado deles, Chen e eu. Obrigado a todos por virem, começou Chen. O Sr. Bennett estava ansioso por esta reunião. Como assim? Ansioso? Perguntou meu pai. Chen tirou um envelope lacrado. O Sr. Bennett deixou instruções específicas para ser aberto se certas condições fossem atendidas. A publicação do artigo e a presença de vocês aqui atendem a essas condições. Ele abriu o envelope e começou a ler a carta de Michael para a família Walker. Se vocês estão lendo isto, significa que descobriram a herança de Sarah e estão tentando reivindicar uma parte. Deixem-me ser claro. Vocês não têm nenhum direito legal ou moral a nada disso. Mamãe engasgou. O rosto de Jéssica ficou vermelho. Documentei cada episódio do tratamento que vocês deram à minha esposa. As festas de aniversário que vocês priorizaram em detrimento das conquistas dela. O dinheiro que você pegou, emprestado e nunca devolveu. A manipulação emocional disfarçada de obrigação familiar. Chen tirou uma pasta do bolso. O Sr. Bennett contratou um detetive particular para documentar seu comportamento. Temos tudo. Isso é ridículo,
Jessica gritou. Chen continuou lendo. Se você abandonou Sarah durante o funeral, o que eu suspeito que tenha feito, você perdeu qualquer direito à simpatia ou apoio. Os estatutos da fundação excluem, especificamente qualquer pessoa, que não compareceu ao funeral de Emma, Noah e meu. Como ele poderia saber? Papai começou. Tem mais. Chen interrompeu. Ele apertou o play em um laptop. O funeral apareceu na tela. A câmera percorreu a seção vazia reservada para a família, dando um zoom nas 3 pequenas placas com os nomes reservados para Robert Walker, Linda Walker e Jessica Walker Morrison. O horário mostrava a hora exata. Os assentos vazios falavam mais alto do que qualquer acusação. Obrigado a todos por virem. O Sr. Bennett esperava por essa reunião. O rosto de Michael apareceu na tela. Prendi a respiração. Ele estava usando a camisa que Emma havia escolhido para o aniversário dele, sentado no que parecia ser o escritório de Chen. Olá, Robert, Linda e Jessica. Se você está assistindo a isso, provou exatamente quem eu sempre soube que você era. Jessica tentou falar, mas Chen levantou a mão pedindo silêncio. Eu vi você diminuir a Sarah por 15 anos. Documentei cada pequena afronta, cada manipulação, cada vez que você a fez se sentir inútil. Ela nunca percebeu. Ela te amava demais, mas eu vi tudo. Michael ergueu os documentos. Estes são os recibos. Os 10.000 que você pegou, emprestado para o casamento da Jessica e nunca devolveu. Os 5.000 para o empreendimento do Robert que fracassou. As férias que financiamos para o seu aniversário. Um total de $37.000 em 8 anos. O rosto do meu pai empalideceu. Mas aqui está o que importa. Eu filmei todo o nosso funeral profissionalmente, de vários ângulos. Se você não estava lá, e aposto que não estava, tudo está documentado. Com data e hora registradas, indiscutível. O vídeo mudou para imagens do funeral. A voz do padre ecoou. Nos reunimos para lembrar de Michael, Emma e Noah Bennett. A câmera capturou cada assento vazio, cada membro da família ausente. Sarah. A voz de Michael continuou. Se sua família está ouvindo isso, significa que vieram pelo dinheiro. Não dê a eles um centavo. Eles tiveram a chance de ser família quando você mais precisava deles. Então veio o golpe final. Para os Walker, todas as principais instituições de caridade do Estado foram notificadas sobre o seu comportamento. A documentação foi compartilhada com o conselho da fundação. Qualquer tentativa de alegar ligação com a fundação da família, Bennett resultará na divulgação pública imediata deste vídeo. Jessica estava chorando agora. Lágrimas verdadeiras pela primeira vez. Mas essa não foi a única surpresa, disse Chen, mostrando outro documento. O vídeo do Whole Foods viralizou em poucos dias. Alguém o editou com fotos da festa de aniversário de Jessica, criando uma tela dividida mostrando-a, comemorando enquanto a data e hora do funeral apareciam abaixo. A legenda dizia: essa mulher estava em uma festa enquanto a irmã enterrava 2 filhos. Agora ela quer a herança. A empresa de marketing de Jessica a demitiu, em menos de uma semana. A declaração oficial citou o desalinhamento de valores, mas todos sabiam a verdade. Seus clientes tinham visto o vídeo. Os sócios de James abandonaram a sociedade. Não podemos nos associar a isso, disse um deles publicamente no LinkedIn. Sua reputação na comunidade foi destruída. O cargo do meu pai no conselho da igreja terminou abruptamente. O pastor ligou para ele pessoalmente. Robert, a congregação, perdeu a fé na sua liderança moral. A mesma igreja onde ele pregava sobre valores familiares há 20 anos. O grupo de caridade da minha mãe a excluiu do baile anual. O convite foi cancelado com um bilhete repreensível. Dadas as recentes revelações, sua presença seria inadequada. Seu status social, cuidadosamente cultivado ao longo de décadas, desmoronou da noite para o dia. Os vizinhos pararam de falar com eles. O clube de campo cancelou a filiação deles. Até mesmo a família extensa se distanciou. Não tínhamos ideia, minha tia postou no Facebook. Se soubéssemos que eles faltaram ao funeral, jamais teríamos participado daquela intervenção. A imprensa local repercutiu a história. A ganância da família exposta. Como a tragédia de uma mulher revelou a verdadeira natureza de sua família. Entrevistaram a Sra. Patterson, Tom e 3 famílias que nossa fundação havia ajudado. Mas o golpe mais duro veio da própria amiga de Jessica, que estava no Whole Foods. Ela postou: eu estava lá. Jessica estava rindo da dor da irmã. Foi repugnante. Tenho vergonha de um dia tê-la chamado de amiga. O karma nem sempre chega rápido, mas sempre chega. Recusei todos os pedidos de entrevista. Quando os repórteres ligavam, eu simplesmente dizia: o trabalho da fundação fala por si só. Sem comentários sobre minha família. Sem declarações públicas sobre o drama, apenas silêncio digno. A fundação continuou crescendo.
Expandimos para mais 3 estados, ajudando milhares de famílias. Cada centavo era contabilizado, cada família verificada, cada história respeitada. No Natal enviei cartões para meus pais e para Jessica. Simples, elegantes, sem dinheiro dentro, apenas um bilhete impresso, desejando-lhes paz neste período de festas. Uma doação foi feita à Fundação Família Bennett em seu nome. Os recibos de doação mostravam R$100 para cada um, o suficiente para ser legítimo, mas não o suficiente para ser generoso. A doação foi listada, publicamente em nosso relatório, anual na seção de apoiadores da comunidade, com seus nomes entre centenas de outros, sem nenhum reconhecimento especial. Mamãe tentou ligar 37 vezes no dia de Natal. Eu não atendi. 3 meses depois, soube pela Sra. Patterson que Jessica estava grávida. Apesar de tudo, senti uma pontada de felicidade pela vida que crescia dentro dela. As crianças eram inocentes das escolhas de seus pais. Criei um fundo universitário anônimo para o bebê, no valor de 50 mil, acessível apenas para fins educacionais, somente após os 18 anos. A documentação passou pelo escritório de Chen com instruções rigorosas para manter o anonimato até o aniversário de 18 anos da criança. Por quê? Chen perguntou, depois de tudo o que fizeram. Porque Emma e Noah gostariam que o primo deles tivesse uma chance. Porque Michael sempre dizia que a melhor vingança é a graça. Porque eu me recusei a deixar que a crueldade deles mudasse quem eu sou. O baile anual da fundação contou com a presença do governador, 3 senadores e centenas de famílias que ajudamos. Meus pais e Jessica assistiram de fora, sem condições de comprar ingressos, indesejados mesmo se pudessem. A melhor vingança é viver bem e ajudar os outros a fazerem o mesmo. 1 ano após o acidente, eu estava diante de seus túmulos com os braços cheios de conquistas. O relatório anual da fundação, mostrando que 1000 famílias foram ajudadas. Fotos das crianças cujas vidas mudamos. Cartas de pais que encontraram esperança em seus momentos mais sombrios. Nós conseguimos, Michael. Sussurrei para sua lápide. Seu plano funcionou perfeitamente. Contei a Emma sobre o programa de música, como um garotinho chamado David fez seu primeiro concerto usando o violino que doamos. Contei a Noah sobre a biblioteca. Como seus livros de dinossauros ajudaram uma menina chamada Lucy a sorrir pela primeira vez depois de perder o irmão. Seu pai era tão inteligente, eu disse, arrumando flores frescas. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Ele nos protegeu mesmo depois de partir. O cemitério estava tranquilo. Só eu e eles, como tinha sido no funeral. Mas agora a solidão parecia diferente, escolhida em vez de forçada. Eu havia comprado uma casa menor a 2 ruas do cemitério. Todas as manhãs eu caminhava até lá com café, contando a ele sobre o trabalho da fundação. A casa antiga foi vendida por $550 mil. Cada centavo foi para a fundação, para o meu grupo de apoio a pais enlutados, que se reunia semanalmente no prédio da fundação. Tínhamos criado uma comunidade de compreensão, de dor compartilhada, transformada em força coletiva. Esses estranhos se tornaram minha família, de uma forma que laços de sangue jamais conseguiriam. Sua tia Jéssica teve um bebê, eu lhes contei. Uma menininha chamada Sofia. Ela terá uma reserva para a faculdade, embora seus avós nunca saibam que é nossa. Uma carta de Jéssica chegou naquela manhã, encaminhada pelo escritório de Chen. 6 páginas de desculpas e justificativas. Eu a li uma vez e aguardei. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. Mas sua luz ainda pode guiar outras para casa. A carta de Jéssica estava manchada de água. A tinta borrada em alguns lugares, provavelmente por lágrimas. Sarah, eu sei que não tenho o direito de escrever isso. Eu fui horrível. Imperdoável. Eu vejo isso agora. Sofia às vezes se parece com Emma. E parte meu coração saber que ela nunca conhecerá seus primos. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo perdão. Eu só precisava que você soubesse que finalmente entendi o que tiramos de você. Não o dinheiro, os momentos, o apoio. O amor que você merecia quando seu mundo acabou. Sinto muito mesmo. Li a carta 2 vezes e depois escrevi minha resposta em papel timbrado da fundação. Jéssica, recebi sua carta. Obrigada pela sua honestidade. Eu a perdoo, não por você, mas por mim. Carregar raiva é um fardo pesado demais quando já se carrega a dor. No entanto, o perdão não significa reconciliação. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com palavras. Você escolheu uma festa de aniversário em vez do funeral dos meus filhos. Essa escolha definiu nosso relacionamento para sempre. Desejo tudo de bom para você e Sofia. Ela é inocente em tudo isso. Ame-a como você não conseguiu amar. Emma e Noah. Esteja presente para ela de maneiras que você não esteve para eles. Esta é a nossa última comunicação. Por favor, respeite este limite. Sarah. Incluí uma foto de Emma e Noah do último Natal deles,
com os rostos radiantes de alegria. No verso, escrevi para Sofia, para que ela saiba que eles existiram. Chen enviou a carta naquela tarde. Não serão aceitas respostas, ele me garantiu. Naquela noite, atualizei o conselho da fundação com nossa nova política. Nenhuma posição será oferecida a indivíduos que não apoiaram as famílias fundadoras durante o período de luto. Perdoar não significa esquecer. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. 2 anos se passaram desde o acidente. A Fundação Família Bennett ajudou mais de 2.000 famílias. Expandimos nossa atuação nacionalmente, com filiais em 12 estados. As crianças que ajudamos passaram a se chamar de Ursos Bennett. Emma teria adorado isso. Aprendi que família não se resume a laços de sangue. Trata-se de estar presente. Minha verdadeira família agora inclui Tom e sua esposa, que nunca perderam uma sessão de terapia de luto comigo. A Sra. Patterson, que ainda traz caçarolas, mas agora fica para comê-las comigo. Os pais de Michael, que fazem videochamadas, todos os domingos para saber mais sobre o trabalho da fundação. O detetive particular que Michael contratou me enviou um relatório final. Meus pais venderam a casa e se mudaram para um apartamento pequeno. Jessica e James se divorciaram depois que a pressão financeira os destruiu. Ela está criando Sofia sozinha, trabalhando em 2 empregos. O fundo universitário que criei continua crescendo, esperando por uma garotinha que um dia terá as oportunidades que sua mãe negou a si, mesmo com crueldade. Algumas pessoas são lições, não bênçãos. Meus pais me ensinaram que o amor não deve vir com condições. Jessica me ensinou que DNA compartilhado não garante lealdade. O abandono deles me ensinou que, às vezes, a família que você escolhe é mais forte do que a família em que você nasce. Mas Michael, Emma e Noah, eles me ensinaram que o amor verdadeiro transcende a morte. Essa preparação é um ato de amor. Esse legado não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com impacto. Todas as manhãs visito seus túmulos. Todas as noites leio pedidos de famílias que precisam de ajuda. Entre um momento e outro eu vivo. Não apenas sobrevivo. Vivo porque é isso que eles gostariam. Quais limites você estabeleceu com familiares tóxicos? Sua história pode ajudar alguém a encontrar sua força. Compartilhe-a abaixo. Lembre-se, você merece ser valorizado, respeitado e priorizado especialmente por aqueles que dizem te amar. Obrigada por me acompanhar nesta jornada difícil, mas necessária. Se esta história te tocou, curta e inscreva-se. Para mais histórias sobre resiliência e como estabelecer limites saudáveis, compartilhe com alguém que precisa ouvir que está tudo bem escolher a paz em vez de relacionamentos tóxicos, mesmo com a família. Comente abaixo sobre suas próprias experiências ao estabelecer limites. Sua coragem pode inspirar alguém a retomar o controle da própria vida. Lembre-se, você merece ser valorizado respeitado e priorizado Laços de sangue não te obrigam a aceitar desrespeito. Até a próxima. Cuidem-se e honrem a sua família.